Vem um 9 aí. Soube o quê? Cadê a mensagem? Sumiu. Soube que é um goleador. Pegada. Ele ainda botou Mongote. É Mingote o nome do cabra, viu, irmão? É Mingote. Vamos lá. Vai ter que chegar um 9. Saída do Thiago. Saída do Lúcio no final da janela. E só tem o William José. Ah, Marinho, mas agora botou Del que não sei o quê. Del pode ser como foi Thiago. Como foi Thiago. Um cara pra você ter no elenco. Que se o William José, digamos assim, que é quem tá aqui hoje. Se o William José tiver ali uma baixa. Aquela baixa que todo jogador tem, né? 3, 4 jogos sem estar ali jogando bem e tal. O Del vai lá e toma a vaga, por exemplo. Mas ninguém vai botar aqui na balança e dizer assim, não, tem que botar o William José no banco, que Del é titular e acabou. Não é. Não é, até porque um é bem mais experiente do que o outro. Principalmente, né? Principalmente. Então, assim, vai ter que chegar um 9. Tem que chegar um 9. E o meu pensamento não tem que chegar um 9 para dizer assim, fulano tá vindo para ser o substituto de William. Não, o cara tem que vir no nível ou superior ao William. Não tem que ser para compor o elenco. Para compor o elenco é Del. Hoje, para compor o elenco é Del. Na minha opinião. Não estou falando de informação. Na minha opinião. Para compor o elenco é Del. Você precisa de um zagueiro pelo lado direito. Um zagueiro pegada Ramos Mingo, né? Você vai ter Canu, beleza. Você vai ter David Duarte, ok. Gabriel Xavier, Yuri já falou, né? Tipo, a gente não sabe se vai chegar a proposta ou não, se vai permanecer ou não. Marcos Vitor, o que vai acontecer, a gente também a princípio não sabe ainda, mas é um cara que deve ser aí aproveitado para o Campeonato Baiano inicialmente, né? Então, assim, tem coisas para a gente ir pontuando nesse elenco. Precisava de um lateral pela saída do Arias, você tem Gilberto e você tem agora o Gomes, né? Goleiro, tem que chegar um goleiro, mas aí a pergunta também até que ponto o goleiro é uma urgência hoje? A gente ainda não viu o João Paulo, a gente tem um Ronaldo que terminou o ano muito bem, né? E tem a expectativa do Vitor, que está treinando, e do Jampa, que tem 17 anos. Então, assim, mas tem que trazer um goleiro, mas a que ponto é da urgência? O que é o da urgência que eu falo? De tipo, a questão do Endrio, né? O Endrio, hoje eu vi uma informação assim, Botafogo e Flamengo estão brigando para assinar um pré-contrato de Endrio. Pô, tipo, o contrato do cara acaba no meio do ano, né? Já estão agora na confusão para assinar o pré-contrato. A que ponto o Bahia esperaria Endrio até o meio do ano? Ou levaria como urgência ter um goleiro? Eu acho, com todo respeito, que não levam como urgência, mesmo o campeonato começando em janeiro. O campeonato começa em janeiro, mas deixa eu dar uma olhada aqui, que a pausa é em junho, né? Para a Copa do Mundo. Tem uma pausa no Carnaval. Só um minuto aqui. Alô, dona Mônica Bercovitz, um cheiro, viu? Tamo junto. Tamo junto, rapaz. É coisa, viu? A mulher tá aqui mandando um monte de mensagem em áudio ainda, viu? Vê se pode, ainda tá mandando áudio. Cadê, rapaz? Eu vim olhar um negócio aqui no grupo do Bahia, a tabela. Aqui, ó. Em janeiro, né? Começa o campeonato, 28, 29. E quando a gente chegar em junho, cadê junho para parar? Aí, junho aí para a Copa do Mundo, né? Serão 18 jogos. Só que de janeiro até abril, até março, final de março, vou nem falar abril, final de março serão 8 jogos. 8 jogos. Então, tipo assim, tem um certo espaço, né? De janeiro, fevereiro, março. Em 3 meses você tem 8 jogos, né? Vamos pegar abril agora. Abril vai ter mais 2, 4, 5 jogos. 5 ou 6 jogos. Abril vai ter uma sequência maior de jogos. Então, assim, o que você vai ter de jogos do brasileiro em abril é praticamente o mesmo que você vai ter em janeiro, fevereiro e março.
a que ponto vai estar essa pressa, digamos assim, para um goleiro hoje, né? Para chegar, ser titular, o que for. Eu acho que não tem até então essa pressa com relação ao goleiro. Agir com cautela, como eu falei, a questão do Andrew, né? Quando eu trouxe a informação de Andrew, não sei a que pé andou, não tive no CT hoje que eu poderia até ter perguntado pro Cadu, não sei se ele iria responder ou não, mas quando eu trouxe a informação do Andrew, eu soube que o Andrew queria voltar pro Brasil e que teria tido, não sei se com o Cadu ou se com alguma outra pessoa do clube, mas teria tido uma conversa entre o staff do jogador e o Bahia, né? Então, até então, a que ponto realmente tem um interesse do Bahia ou estão começando a querer valorizar o atleta, né? E é isso que eu quero também lá pra frente trazer pra vocês. Eu só acho também que em outro momento, se fosse. O Yuri foi mal, não tinha visto, não. Agora que eu vi que o Yuri chegou aqui. Foi mal. Em outros momentos, trazer pra vocês com mais detalhes sobre isso, até porque o Pedro Morisco também, os cabas já viram que tem muita gente querendo e tal, e vão querer botar dinheiro. Boa noite, ô Yuri Santana. Boa noite, Marinho. Boa noite, galera ligada no canal do Pouco. Estamos aqui, estamos na área. Vamos falar um pouquinho do Bahia, jogo domingo, jogo de copinha amanhã. Falar um pouquinho também de situação de mercado, né? Falar um pouquinho do que a gente tem. O mercado do Bahia, comparado às últimas temporadas, um pouquinho mais parado, mas essa de fato é a tendência. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, apesar da gente ter falado. E também do dia lá hoje, né? Mais um dia, mais um treinamento aberto. A gente sabe que nos últimos 3 anos, desde que o City assumiu, tem sido algo cada vez mais raro. Quem sabe vira mais frequente em 2026. Mas é bacana, sempre falo, tá lá no CT, você ter interação, você poder correr atrás de informação, apurar, ter as percepções que você não teria se você tivesse em casa só recebendo as coisas da assessoria, só o material que a assessoria passa, que inclusive a gente sempre destaca aqui o trabalho da assessoria do Bahia é fantástico, né? Mas tem coisas que só estão no CT. Tem coisas que só estão no CT para você perceber, para você notar uma movimentação, um trabalho, alguém como voltou das férias, o trabalho de alguém, detalhes que talvez passassem despercebidos. Um exemplo que eu citei hoje, o David Martins treinando com o time principal, o único do Sub-20 treinando com o time principal, além, claro, dos goleiros. Tinha 3 goleiros hoje, né? Eu até brinquei, os goleiros parecem que pegaram 3 aleatórios lá e botaram. Ah, qual é o seu nome? Ah, não sei não. Ah, então pronto, bota aí. É Vitor Paulo e Fábio. Eu falei, porra, nome aleatório assim de goleiro, né? Nome padrão. Mas enfim, só de base só tinha o David Martins. E pode ser. Eu acredito mesmo que é um indício de alguma coisa aí para a primeira partida e também para a temporada. Acho que é uma carinha, já venho falando aqui desde o mês passado, né, que eu falei do David Martins, falei como é visto internamente, falei a qualidade que esperam do David Martins, estava treinando com o time principal hoje. Enfim, a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso durante essa mais uma horinha que tem de live aí. Ô Yuri, aqui, o Edivis botou aqui, ó. Pouco tá parecendo Binha de São Caetano. Pô, já vi Binha com essas camisas aqui, velho. Tô nessa É pegada de Binha igualzinho, mesmo. Véi, você viu ele correndo no estádio, Yuri, na copinha? Pô, meu figura irmão, Binha máxima. bandeira, eu achei que ele ia voar, pô. Eu falei assim, rapaz, se pegar força aí, o vento leva, viu? Tá na capa do Batman, até dá pra escrever no vídeo. Eu tô metendo gol no baba, viu? Fica aí. Fica aí, mano. Tem uma outra mensagem aqui rapidinho que eu separei, que é até um assunto bom pra gente debater um pouco aqui, ó. Que o Paulo botou aqui, ó. Pouco você tá certo, tem que ter cautela com o goleiro. O problema é que a cautela já durou 2 anos. Não durou, você tá enganado. Será que não tá deixando de ser cautela e virando letargia? Não, porque, vamos lá, o primeiro ano é 2023, né? 2023 você tinha Klaus com contrato, Danilo com contrato e traz Marcos Felipe. Traz Marcos Felipe. O primeiro ano de Marcos Felipe, a gente não contestava goleiro. Não contestava goleiro. Não ficava nessa agonia de tipo, tem que buscar, tem que não sei o que, tem que trazer e tal, tal, tal. 2024, Yuri, que eu tô aqui tentando puxar da memória, que eu lembro que era Danilo com o Marcos Felipe e tô Tem o tentando puxar Adriel. quem era o outro. Adriel.
Adriel, pronto. 2024 trouxe Adriel. Acreditando em uma projeção do Adriel, adquiriu o Adriel e tal. Adriel foi péssimo. Pronto, mas trouxeram. Mas trouxeram. E em 25 chega Ronaldo e chega João Paulo, que ainda nem estreou no Bahia. Então não tem como dizer que tem 2 anos que não traz goleiro, que é cautela com goleiro e tal. Não, se mexeram, deu errado. Deu errado. O grupo, beleza, a gente fala de ser o maior grupo do mundo, da qualidade do grupo e tal. Só que mostra que também erra, gente. Até porque quem decide é um ser humano. Por mais que tenha os melhores scouts, os melhores números e tal, na hora de resolver quem vem, de pegar o papelzinho ali, é um ser humano e vai errar. É normal, você vai errar no seu trabalho, eu vou errar aqui com o Yuri e tal. É normal. Ninguém vai dizer assim, não, eu sou perfeito, eu não erro, não. Né? Eu não erro, não e tal. Torcer para que dê certo com o João Paulo, como a gente achava que tinham errado com o Ronaldo e depois, teoricamente, deu certo com o Ronaldo. Torcer para que dê certo com o João Paulo, ou se não for João Paulo, que chegue um outro e que dê certo. Trouxeram o goleiro, né? Mas infelizmente, até então, Yuri, não deram aquele resultado esperado. Eu acho que muito disso do goleiro passou pelo o goleiro do projeto, né? O tal goleiro do projeto, que de fato esse não chegou. Desde a temporada passada, o Bahia, não vou dizer que perdeu tempo, mas tentou por 2 janelas a contratação do Patrick Siqueira, que acabou não vindo, né? E depois acabou vindo o nome do Morisco e agora o nome do Andrew, enfim. Eu acho que é muito por esse goleiro do projeto. O Bahia tem de fato reforçado na posição de gol. O Marcos Felipe foi o primeiro, teve o Adriel, que chegou ainda em 2023, né? Chegou no meio de 2023 e acabou ficando. Tanto que ele retorna lá de Manchester e tal. E em 2024 dele, com algumas oportunidades que ele teve, foi muito ruim de fato o Adriel, que achavam ser o goleiro do projeto, achavam que ele daria conta do recado. Surgiu muito bem no Grêmio, com boas atuações em Campeonato Brasileiro. Era o tal goleiro com os pés que entendem ser importante, né? Não fundamental, não exclusivo. Acho que o trabalho embaixo das traves é o mais importante, mas que o trabalho com os pés ajuda e é pensado nisso, nesse tal goleiro de projeto, até pensando no goleiro que vai passar mais tempo aqui com a camisa do Bahia, enfim, vai criar raízes e crescer até ser vendido. E achavam que era o Adriel, que de fato, com os pés ia muito bem, mas embaixo das traves, pelo menos do Bahia, ficou devendo muito. Temporada passada foi pro Atlético, enfim, agora já saiu até do futebol brasileiro o Adriel, e acabou vindo o Ronaldo, enfim. Eu acho que é esse tal o goleiro do projeto que, de fato, só que o Bahia não tá com a pressa, a gente vai falando, não tem a pressa de resolver muito por conta do momento atual, falando especificamente do Ronaldo. Você não pode falar que a temporada, o Ronaldo termina voando a temporada. O Ronaldo termina sendo peça fundamental, talvez o melhor jogador do Bahia dos últimos 3 meses. O Ronaldo, com atuações sólidas, consistentes. Desde o segundo tempo da partida contra o Corinthians, o Ronaldo é outro goleiro. Então eu entendo um pouco dos dois lados, né? Acho que essa contratação do goleiro poderia ter chegado já, esse goleiro do projeto, mas também não acho que precisa ser feito de qualquer jeito, ainda mais nesse momento que a gente tem 2 goleiros. Um que não estreou, que já mostrou bom desempenho na carreira. Acho que vai dar conta do recado, tá? Acho que vai ser uma briga muito justa do João Paulo e do Ronaldo, mas com o Ronaldo, claro, à frente, muito por conta do final da temporada passada. E aí a gente pode conseguir garimpar, continuar as negociações, trazer o goleiro que entenda ser um goleiro certo. Como você falou, pode haver erro, mas trazer esse goleiro certo, um goleiro jovem com potencial, que para mim, se fosse o Morisco, se a gente tivesse esperado todo esse tempo pelo Morisco, para mim teria sido excelente. Morisco é a galinha dos ovos de ouro. Galinha não, porque galinha é do outro lado, é o, sei lá, o outro bicho de ouro. Galinha não combina muito com Bahia, Sei não. lá, bota um pato. Pronto, um bode de ouro. Aí, se fosse o Morisco, essa espera teria valido a pena, mas nem tudo depende só do Bahia. Eu cheguei a mencionar, Cadu teve em Curitiba 2 vezes, mano. 2 vezes. Eu tenho até foto, só que na época, sabe quando a gente tava? A gente tava, se eu não estiver enganado, em Pernambuco.
naquele Retrô e Bahia, Esporte Bahia, naquela ocasião ali, Cadu estava em Curitiba tentando fechar a contratação do Pedro Morisco. Ele foi pessoalmente tentar fechar a contratação do Pedro Morisco 2 vezes. E não é nem assim. Claro que tem a parte financeira, que o Bahia não faz loucura por ninguém. Tanto que se tivesse feito loucura, hoje o Patrick Siqueira estava aqui, mas nem por Siqueira, nem por Morisco, nem por O ninguém. Adriel teria sido comprado, né? É. Então, o que pegou mesmo no Morisco, até onde eu sei, foi a vontade do atleta. A vontade do atleta de ir para o futebol europeu. Existiu até alguma conversa de tentar fazer ele mudar de ideia, de não, passe 2 temporadas aqui, passe um tempo no futebol brasileiro, até pelo seu amadurecimento, que com certeza o futebol europeu vai ser automático para você, enfim. Virou águas passadas, depois teve o Andrew, que eu cheguei até a ver uma notícia de um canal do Botafogo, que teve um clube que fez uma proposta melhor pelo Andrew. Não sei se foi o Bahia, pode ter sido, que o nome do Flamengo estava ligado também ao Andrew, né? Inclusive o diretor de futebol e o Felipe Luiz estavam lá no estádio não lembro se foi do Porto, do Benfica, assistindo um jogo Acho que foi do do. Benfica. Assistindo o jogo do Andrew, pode ter Estádio sido o da Luz, Flamengo também. Benfica. Estádio da Né? Luz. É. Então pode ter sido o Bahia que fez essa proposta, o Bahia que estava tentando a contratação do Andrew, mas tem vontade do atleta, né? Nem tudo é só o Bahia, tem vontade do atleta, tem interesses, tem outras coisas que envolvem uma negociação. Enfim, acabou que não é um Andrew. Esse goleiro vai chegar. Aí eu não posso te dizer se em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses, em 6 meses, mas entendem, e eu acho que nesse ponto da temporada também é correto a gente falar que o gol não é uma urgência. Tem o Ronaldo que terminou bem, apesar de ter oscilado no início da temporada, mas termina bem, e eu acho que o que tem que ficar nesse momento do Ronaldo é a temporada que fica do Ronaldo, o final da temporada do Ronaldo, que é a última lembrança que a gente tem, torcer que retorne assim, e também o João Paulo, que eu acho que se precisar dele, vai tomar essa vaga, vai dar conta do recado, porque já mostrou ser um baita goleiro. Aí continua a nossa busca, seja quem for o goleiro, para chegar para assumir a meta do Bahia.